falar contigo. Na força e no poder do Espírito é que te louvamos. Amém. Bendito seja o nome do Senhor. Vamos ler de forma alternada o texto, assentado como estamos. Leamos o texto que diz assim: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Amém. O templo de Jerusalém havia sido destruído. Os sacerdotes haviam sido ultrajados. Os velhos desonrados. As mulheres violadas. As crianças tornadas escravas. Esse salmo é escrito após uma libertação fantástica da parte de Deus, porque o exílio babilônico, e é esse evento histórico que esse salmo remete, à libertação do exílio. O povo da aliança, durante 70 anos, experimentou amargamente o juízo de Deus. O juízo de Deus é: vocês pecaram, vocês se distanciaram da aliança, vocês mantiveram-se longe da minha lei, eu vou julgar vocês, eu não vou romper a aliança, porque Deus não rompe aliança, Deus não quebra pactos, Deus não quebra alianças que foram feitas, Deus não quebra aliança, mas Deus corrige aqueles que estão na aliança. E o povo de Israel havia falhado gravemente para com o seu Deus, e haviam sido seduzidos por falsos deuses, e haviam prostituído-se, e haviam distanciado-se da lei de Deus, porque a lei de Deus é boa, é santa, é para ser vivida. A lei de Deus é a norma para todos que estão na aliança. Todos que estão na aliança receberam de Deus um panorama de vida, um código de conduta, uma forma de se viver. Qual é a forma que devem viver os que estão na aliança? Os que estão na aliança, como nós estamos na aliança, devem viver segundo a lei de Deus. Nós estamos debaixo da graça de Cristo, mas essa graça de Cristo não é oposta à lei de Deus, porque a lei de Deus é boa, e a lei em si mesma é uma dádiva de Deus. É uma dádiva de Deus, porque a lei dele nos ensina o que é bom, o que devemos fazer para vivermos uma vida boa. Quando Deus diz para nós: não matarás, não roubarás, não mentirás, e tantos outros nãos e nãos e nãos e nãos, é para preservar-nos, é para nos manter longe daquilo que nos destrói, que é o pecado. E o povo da aliança, tendo pecado constantemente contra Deus, uma hora Deus se tornou sem paciência, irou-se, e a ira de Deus fez com que eles fossem para o exílio. E o que acontece no exílio é que o povo é massacrado, o povo é humilhado, o povo experimenta o distanciamento de Deus. Não é um distanciamento permanente, porque Deus jamais se afasta de nós permanentemente. Mas alguns períodos da nossa vida, nós sentimos claramente que Deus se distanciou, que nós não somos ouvidos, de que as nossas orações não são respondidas. E em alguns momentos isso é provocado pelo pecado, outras vezes é a própria vida, porque nem todo mundo que sofre, sofre por causa do pecado, mas em alguns momentos o nosso sofrimento é resultado direto do pecado. E esse é o caso
de Israel quando vai para o exílio. Eles pecaram contra Deus, Deus se irou deles, Deus encheu-se na sua paciência ao limite, enviou-os ao exílio. Eles passam 70 anos, então, sobre o julgamento de Deus, e chega a hora em que os profetas começam a anunciar: Deus vai restaurar Israel, porque a promessa de Deus jamais falha. Lembre-se de uma coisa sempre: Deus não rompe aliança, Deus não volta atrás na sua palavra, Deus não abandona a sua promessa. Mesmo quando somos infiéis, se Ele tiver que usar o remédio do sofrimento e da tempestade para nos trazer de volta, Ele vai usar, mas não vai abandonar a sua promessa, a sua aliança. Israel foi punido por causa do seu pecado. Durante um período de tempo, eles experimentaram o sofrimento decorrente do seu pecado. Mas o mesmo Deus que enviou Israel para longe da sua terra, para longe das suas raízes, que permitiu que eles padecessem no sofrimento, é o mesmo Deus que vai restaurar a Israel. E esse contexto é o contexto do Salmo 126. Quando Deus usa um rei pagão, que é o rei Ciro. O rei Ciro é um rei pagão que assina um decreto dizendo que os israelitas podem voltar para a sua terra, podem reconstruir as suas casas, podem novamente edificar o templo. O templo era sinal da presença de Deus. Com a violação do templo, aos olhos do povo da aliança, parecia que Deus havia completamente distanciado-se deles e nunca mais Deus iria voltar a habitar naquele lugar. O templo não é a habitação de Deus, mas é onde Ele está quando o seu povo se reúne. E imagine o lugar de adoração sendo profanado pelos inimigos do povo de Deus. Foi o que aconteceu. Mas chegou o momento em que Deus os restaurou, porque depois da tempestade, depois do sofrimento, depois das angústias infernais que nós enfrentamos na vida, sempre há restauração. Sempre há restauração. E esse salmo é para cantar essa restauração que Deus fez. É por isso que ele começa dizendo: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião. Sião aqui é apontado como lugar de adoração, onde está Jerusalém, onde está o templo do Senhor, onde as muralhas foram construídas. Então diz o texto: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha, ficamos extasiados, alegres, porque o Senhor teve misericórdia do seu povo. É por isso que nós estamos aqui gastando um tempo para falar de gratidão, gente. Para falar de gratidão. Gratidão é algo que a gente precisa aprender a viver e a exercer. Gratidão é algo que nós precisamos aprender, experimentar na nossa vida. Encher o coração de generosidade, de gratidão. Sabe qual um sinal de que as pessoas não são gratas e não entenderam a graça de Deus e não compreenderam a misericórdia de Deus? Algumas pessoas não sorriem. Eu não sei se você sabe, tem pessoas que não sorriem. Tem pessoas que não cantam. E pessoas religiosas não cantam e não sorriem. Sempre estão absolutamente fechadas. É uma muralha impenetrável. Só há rancor, amargura e ressentimento. Só há medo, sofrimento e angústia. Algumas pessoas, mesmo religiosas, estão completamente tomadas por um sentimento de ingratidão, de injustiça, de que não vivem aquilo que deveriam viver, de que não têm aquilo que deveriam ter, que deveriam ter uma vida melhor, que deveriam ter um esposo melhor, que deveriam ter uma esposa melhor, que deveriam ter filhos melhores, que deveriam ter uma vida melhor. E o coração dessas pessoas está amargurado, porque vivem murmurando, por que eu me casei com fulano?
Por que que eu escolhi essa profissão? Por que que eu vivo esta vida? Não há no coração de algumas pessoas sentimento de gratidão. E esse salmo nos ensina que depois de passar 70 anos experimentando o sofrimento e angústia, ao serem libertados, o que está no coração desse povo é gratidão. Eles cantam: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso, a nossa língua de júbilo. Riso, júbilo, alegria, contentamento, coração que se afeiçoa, coração que se abre, é a expressão de que nós entendemos a graça de Deus, de que nós entendemos que éramos imerecedores de Deus, e o que nós merecíamos era o castigo eterno, e Deus agiu com misericórdia para conosco, em relação à salvação, e em relação a tudo mais, porque tudo mais que você vive, é a expressão do amor de Deus, nas pequenas coisas, nas mais simples, porque você, entre tantas e tantas pessoas, nasceu perfeito, sem nenhuma deficiência que pudesse incapacitá-lo de poder estar aqui, de ser quem você é, de construir uma família, porque você trabalha e tem trabalho, ainda que ruim, ainda que não dentro dos padrões que você deseja, porque ainda que você também não tenha trabalho, mas o sustento está acontecendo e chegando a você, porque outros meios Deus tem usado para que você também seja sustentado por Ele. Há diversos motivos para nós nos alegrarmos. Eles se alegram pela restauração de Deus. O que produz em você alegria? O que precisa acontecer na sua vida para que seu rosto brilhe novamente, para que os seus olhos estejam brilhando novamente, para que a sua boca se encha de riso novamente? Uma das coisas que me faz mais sorrir é quando eu estou aqui pregando, servindo, amando e me colocando para servir a vocês. É uma das coisas que mais produz alegria na minha vida. É uma das coisas que mais me traz contentamento, alegria, satisfação, porque eu sonhei com isso a minha vida toda. Eu era uma criança quando então meu coração se inflamou com o desejo de que eu seria um pastor. Eu tinha 7, 8 anos de idade e meu coração aquecia. Eu queria: o que você quer fazer da vida? Eu quero ser pastor. O que você vai fazer? Eu vou servir a Deus. E o que você quer fazer além disso? Eu só quero isso. Eu só quero isso. Quando eu olho para minha esposa, quando eu olho para o meu filho, quando ele brinca comigo, eu também tenho alegria. E o meu coração se enche de gratidão, porque eu tenho uma família. Porque minha família é linda. Porque a minha família é importante para mim. Você tem motivos para agradecer a Deus. Eu falei dos meus motivos, porque são os únicos motivos que eu posso citar, porque eu não vou citar os motivos que você tem para agradecer a Deus, mas há motivos importantes que você precisa aprender a expressar para Deus. Deus não precisa de você em absolutamente para nada, mas na relação de comunhão que se estabelece com o outro, ainda que esse outro seja Deus, espera-se uma resposta, espera-se que nós expressemos a nossa gratidão. Quando você estabelece uma relação com a sua esposa, ela espera de você que você seja grato pelos sacrifícios e pelos gestos de carinho que ela retribui e que ela dá a você, e você deve fazer o mesmo em relação a ela. É assim que se constrói relacionamentos com Deus. Se constrói na medida em que eu reconheço o poder dEle, que eu reconheço a bondade dEle, que eu reconheço o cuidado dEle e que eu me alegro com tudo isso. Aqui os nossos irmãos israelitas estão dizendo para nós: a mim os lábios se encheram de gratidão, a boca se encheu de riso, a língua se encheu de júbilo. Aprenda a cantar.
Aprenda a cantar. Não cantar na igreja por mera formalidade. Não cantar porque nos disseram que se deve cantar. Cantar é sinal de saúde da alma. Cantar a Deus é sinal de gratidão. Cantar é leveza. Cantar é paz. Cantar é porque você sabe que mesmo em todas as circunstâncias difíceis, você vai sempre ter o amparo e o cuidado de Deus. Quem sabe disso, canta. Quem tem dúvidas, murmura, reclama. Reclama do pastor, reclama da esposa, reclama do irmão, reclama do governo, reclama de tudo. Às vezes há motivo para nós ficarmos insatisfeitos. Mas a nossa insatisfação não pode nos tornar escravos da amargura, do desgosto. A nossa insatisfação não pode se tornar um vício. A nossa insatisfação não pode roubar de nós a alegria. Quando você recebe algo, você deve se alegrar. Tem gente que recebe presentes e não se alegra. Eu não sei você, mas eu já tive essa experiência de dar um presente para alguém e a pessoa reclamar do presente. Não tem nem educação para esperar eu ir embora para depois dizer que presente chula, que negócio que me deram. A pessoa reclama do presente. Presente se recebe com alegria. Elogios se recebem com alegria. Falou que você está bela, está linda, obrigado. Obrigado. Te deu um presente, obrigado. Recebeu algum incentivo, obrigado. Deus te abençoou, obrigado, Deus. Ser grato significa reconhecer, significa admitir. Talvez você não reconheça a bênção de Deus na sua vida e talvez por isso esteja vivendo um peso, uma amargura sem fim. É por isso que o salmista continua no versículo 3, ele diz: olha, com efeito grandes coisas fez o Senhor por nós. O que o salmista está dizendo é o seguinte: olha, não trata-se de um riso e de uma felicidade vazia, não trata-se de um reconhecimento fútil, não trata-se de que eu simplesmente estou de bem com a vida, porque sem motivos ou sem nenhuma razão. Nós temos razões para glorificar a Deus, nós temos razões para sermos gratos a Deus, nós temos razões para nos alegrar. Você tem razão para cantar. Sabe o que significa aleluia? Alguém sabe dizer o que significa aleluia? Sabe o que significa aleluia? Sim ou não? Não sabe. Ou pelo menos se sabe, não quer falar. Aleluia significa louvai ao Senhor. Quando a gente fala aleluia, a gente está dizendo louvai ao Senhor. Quando a gente fala glória a Deus, nós estamos dizendo o quê? Glorificado seja o nome de Deus. A gente estigmatizou esse negócio que a gente não pode nem falar aleluia, não pode falar glória a Deus, porque o outro fala e nós temos algum tipo de problema com o outro irmão que fala excessivamente e nós não fazemos disso um hábito nosso. O nosso hábito da nossa boca tem que ser simplesmente, diante das situações que acontecem conosco, dizer aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Todo o israelita, ao colher, porque a natureza do povo da aliança no passado era agricultura, e quem mora ou morou na roça sabe que se vive do campo, e a cada milho que se colhia, e a cada uva que se tirava do pé, e a cada planta que se plantava e que se via os frutos, eles agradeciam e diziam, israelita, bendito seja o Senhor pelo milho que produz para nós o fubá, que faz a milharina, que faz a canjiquinha.
Bendito seja o Senhor que nos deu o trigo, que faz o pão e que nós comemos. Bendito seja o Senhor que nos deu a uva, que faz o vinho e nós bebemos. Bendito seja Deus por tudo que nós temos. Bendizer o nome do Senhor. E o texto diz qual é o motivo de bendizer o nome do Senhor. Com efeito, grandes coisas o Senhor fez por nós. Não foram pequenas coisas, mas também nas pequenas coisas nós louvamos ao Senhor. Quando nós acordamos, nós louvamos ao Senhor. Por quê? Porque nós nos levantamos pela manhã, estamos vivos e vamos viver uma vida boa, seja ela qual for, e sejam os desafios que vierem, nós vamos enfrentar e Deus vai estar ao nosso lado. Nós agradecemos pelas pequenas coisas, mas o salmista diz que Deus fez grandes coisas. Olha para mim, Deus fez grandes coisas por você. Talvez você não reconheça porque o seu coração está tomado de incredulidade e não percebe que foi a mão do Senhor. Você é arrogante, você é insensível e não percebe por vezes que não é o seu braço, que não é a sua sorte, que não foi o seu trabalho, que não foi o seu esforço pessoal. Foi Deus estendendo a mão e abençoando a sua vida. Você crê nisso? Se crê, diga amém. Amém. O Senhor fez grandes coisas por nós. E Ele diz que é por isso que nós estamos alegres. E Ele continua dizendo: o Senhor restaura a nossa sorte, como nas torrentes do Neguebe. O Senhor restaura a nossa sorte, como nas correntes do Neguebe. Eles já não foram restaurados? Eles já não experimentaram a provisão de Deus? Eles já não foram libertos do exílio babilônico? Nós já não recebemos as bênçãos de Deus? Deus já nos abençoou com toda a sorte de bênçãos espirituais? Sim, Deus continua e vai continuar nos abençoando. É por isso que essa relação precisa ser alimentada. Nós fomos abençoados. O texto diz: grandes coisas o Senhor fez por nós, por isso estamos alegres. E agora Ele diz: Senhor, restaura-nos. Ele está dizendo o seguinte: o Senhor já fez, e o que nós queremos é que o Senhor faça mais. Nós esperamos mais, nós confiamos mais, nós amamos o Senhor e queremos que o Senhor manifeste graça e misericórdia em cuidar de nós. Gratidão significa pensar a vida na ótica, na perspectiva de um Deus fiel, de um Deus que nos amou em seu Filho Jesus Cristo, de um Deus que não negou-nos nada que precisávamos. Pelo contrário, o texto diz que mesmo quando as lágrimas caem, mesmo quando as dificuldades vêm, mesmo assim nós vamos experimentar a misericórdia do Senhor. Veja o que diz o versículo 5: os que com lágrimas semeiam. Quem semeia com lágrima vai colher com júbilo. Quando você, durante a sua caminhada, lidar com situações que provam a sua fé e que faz com que você também sinta-se fragilizado, quebrado, por vezes decepcionado, frustrado, chorando, porque essa realidade está sendo pintada aqui. Os que com lágrimas semeiam. Na caminhada, às vezes nós caminhamos e enfrentamos reveses, mas quem mesmo em situações como essa continua servindo, continua agradecendo, continua fiel, vai com lágrimas colher de Deus júbilo, vai receber alegria. O Salmo de número 30 diz que o Senhor transformou a nossa tristeza em baile. Quando eu era adolescente e jovem, eu gostava dessa tradução demais. Pegava a Bíblia e mostrava para o pastor: ó, baile, 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 baile. Deus transformou a nossa tristeza em baile. A ideia é: Deus transformou a nossa tristeza em festa. A nossa tristeza foi transformada em festa.
Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Aqueles que experimentam a dor, a mesma dor, na mesma intensidade da dor, vão experimentar a alegria. Aqueles que agora estão de luto, verão o seu luto transformados em alegria. Aqueles que agora vestem coroas de cinzas, vão também experimentar gestos e expressões de gratidão. Nós que agora choramos e sofremos, precisamos continuar agradecendo, porque mesmo chorando, mesmo em lágrimas, por breve tempo que as lágrimas duram, nós vamos experimentar da parte de Deus uma intervenção. Quem anda chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Vai voltar com júbilo, vai voltar com alegria, vai experimentar graça, vai receber de Deus recompensa. Quem com gratidão permanece firme nisso, vai receber de Deus recompensa. Eu termino a minha palavra dizendo para você, meu irmão, minha irmã, quinta-feira é dia de gratidão, quinta-feira é dia de celebração. A gente às vezes está com o coração bem fechado. Quando eu falei sobre dízimos e ofertas aqui, eu quis também mostrar para você que dízimo e oferta é questão de coração grato. Coração grato. Porque eu sei que Deus tem me sustentado. Porque você tem sendo sustentado por Deus. Não é uma questão apenas de pagar contas. É uma questão de nós, como igreja, entendermos que Deus nos sustenta. E quando nós entendemos isso, nós não nos preocupamos com absolutamente nada, porque sabemos que Deus vai continuar sustentando e abençoando. E nós entendemos que a casa de Deus tem que ser honrada e de que o serviço a Deus tem que ser prioritário para nós. Então, trata-se de generosidade, trata-se de coração grato, trata-se de confiança em Deus. Nós, durante a semana inteira, precisamos colocar no nosso coração, nos pequenos gestos e nas grandes coisas, que Deus tem nos abençoado. Amém?